Bom, pessoal, agora a gente vai ser até um pouco mais filosófico nessa parte de propósito, porque honestamente isso é difícil até para nós criarmos o nosso, porque teoricamente a gente se conhece. Imagina criar isso para os outros, ou nesse caso para a empresa. Mas a lógica do propósito é a mesma. Você só vê uma pessoa de sucesso quando ela encontrou o propósito dela. Eu não estou falando que a empresa tem que encontrar o propósito dela. Enfim, ela já sabe, ela está fazendo realmente algo interessante. Só que nós, como profissionais de marketing, a gente tem que entender de como envelopar esse propósito de uma forma que consiga inspirar. Essa é a parte difícil. Então vamos lá. Por que o propósito é importante? Primeiro eu vou colocar aqui algumas razões, só para você entender o porquê isso é importante. Você consegue inspirar pessoas que, nesse caso, não são, às vezes, nem clientes, nem funcionários, são só pessoas que começam a conhecer a sua marca e, obviamente, você começa a ter uma notoriedade maior. Então, você pode inspirar funcionários, que obviamente são pessoas, mas nesse caso são realmente os funcionários internos que eles sentem esse propósito, esse senso de participação, de conquistar algo melhor, de um futuro melhor para o planeta ou para a indústria que você trabalha. Enfim, você vai conseguir chegar realmente no core, na raiz do porquê essa empresa existe. Se ela não existisse, qual seria a diferença? O mundo seria melhor ou pior? Então, se você encontra esse propósito e mostra isso para todos os funcionários, eles vão ficar mais motivados, eles vão entender o porquê, o que eles estão fazendo e como vai melhorar toda a estrutura, toda a cadeia de movimentos em relação a fornecedores, entrega para cliente, qualidade dos produtos e de como você faz o que você faz, que eu, obviamente, eu não sei, tá? Então você inspira também clientes ou potenciais clientes. Eu vou colocar aqui clientes. Então é basicamente isso. Você vai ter pessoas gostando da sua marca, mesmo não sendo clientes. Você vai ter funcionários mais motivados e vai ter clientes que acreditam no que você acredita. E, consequentemente, isso também vai te ajudar a contratar melhor, porque essas outras pessoas começam a conhecer mais a sua marca e vai falar: "Eu quero fazer parte disso". Você cria quase que um movimento baseado na sua missão de existência, tá? Que é basicamente isso. O que que é o propósito? É o porquê você existe. Então, às vezes é meio difícil você chegar até esse ponto, e eu vou explicar isso, mas é extremamente importante você entender o porquê ter o propósito. Então, obviamente, é para inspirar e ajudar a ter uma empresa mais motivada e sabendo para onde está indo em relação ao futuro. Então agora nós vamos para o como criar esse propósito. Eu vou colocar aqui como eu normalmente começo essa parte de propósito, obviamente conversando com o principal responsável da empresa, como CEO, o diretor, o dono da empresa. Se isso não é possível, conversa, obviamente, com os mesmos stakeholders que você tem até para criar o objetivo da empresa, mas o que você tem que entender aqui é o porquê. Eu já até fiz essa pergunta na hora de explicar, até inclusive, o porquê isso é importante, mas normalmente eles não respondem, ou você pode fazer esse exercício com você mesmo. Normalmente a resposta não vem no primeiro porquê. Então, se você chega para o dono da empresa e pergunta para ele o porquê a nossa empresa existe, provavelmente a primeira resposta é lucro, ganhar dinheiro, vender e pagar os funcionários e melhorar a sociedade como um todo, porque a gente está gerando emprego e está fazendo um produto que ajuda a outra coisa. O segundo porquê já vem uma resposta um pouquinho mais bem pensada, que aí ele já entra mais nessa parte de tinha um problema no mercado, a gente achou a solução, o concorrente não fazia desse jeito, a gente achou uma outra forma de melhorar. O terceiro porquê, porque aí você vai perguntar de novo, mas por quê?
você faz isso. Se a gente não existisse, o que mudaria no mundo, no planeta? A partir desse terceiro porquê, você vai começar a ter mais insights de como construir esse propósito. Então eu vou colocar aqui que isso vai de 3 até 10. Por quê? E aí não acabou por aqui, tá? Então, depois que você entende todo o conceito do seu mercado, o porquê você é importante, o porquê você existe na raiz, realmente, da sua empresa, da missão, a visão da empresa, junto com como vai melhorar a sociedade como um todo, você existindo, aí chega a parte de exercício mais difícil, que é você colocar todo esse peso gigante que você provavelmente iria escrever um texto de uma página inteira, você tem que colocar isso em uma frase pequena. É isso. Então, um exemplo que eu gosto de usar é a Sana, porque eles são B2B e já na primeira vez que eu abri o site deles, eles não se posicionaram como software de gerenciamento de projeto, organize suas tarefas de forma mais rápida, enfim, eles não focaram no como ou no que eles oferecem, eles focaram no porquê, que é a parte do propósito. E eu lembro que era quase a parte toda do topo do site, e era só uma frase: use seu tempo no que realmente importa. Então, eles entenderam qual é o propósito da empresa como um todo. Eles existem para fazer você conseguir focar no que realmente importa, enquanto essa parte mais operacional, eles conseguem te ajudar. Então, basicamente, essa é a ideia de você encontrar o propósito do que você faz. Não é, por exemplo, gerenciamento de tarefas, listas com Kanban, enfim, você não se posiciona com o que você faz e nem com o como, porque tem muitas empresas também que eles só colocam um método, as coisas, é como eles fazem. Você tem que se posicionar com o porquê, qual é a raiz, qual é o core, por que você existe. Isso inspira e isso cria valor para a marca. Então, só com essa base bem simples, eu acho que vocês conseguem ter essa visão de como criar. Não é simples fazer, é simples a base de como fazer. É um exercício bem difícil e que demora para você internalizar, pensar. É um pouco filosófico também, o que inspira as pessoas. Às vezes você tem um business que é muito difícil criar esse tipo de propósito, mas a ideia principal é essa. Você tem que pensar em algo grande, por mais que aquilo inclua muitas outras coisas, que não é exatamente o seu business, mas a raiz, a ideia por dentro daquele business, ela tem que ser genuína de uma forma que consiga inspirar outras pessoas, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a parte da identidade visual, da voz, de como você conversa. Então, até o próximo vídeo.